Samira, eu queria que tu me falasse o que te levou a participar, né, do Porongos, ainda mais como protagonista, né, do filme. Bom, primeiro lugar que foi assim uma honra, um prazer enorme fazer esse filme. Era uma história, uma das histórias brasileiras que pouco se sabe, pelo menos eu moro em São Paulo, né? Então aqui em Uhum. São Paulo eu estudei sobre a Guerra dos Farrapos, assim, passei brevemente no livro da história, no livro de história na escola, mas eu não conhecia de fato a história. Então, me senti muito honrada, assim, de poder contribuir, participar e conhecer mais essa história e a história dos lanceiros negros, né, que era onde a minha personagem estava inserida. Eu me sinto muito atraída pelo desafio, né, de você contar uma história de uma personagem, seja ela ficcional ou não, mas contar uma história de uma personagem que vai acrescentar ou que vai contribuir socialmente e historicamente para construir uma outra possibilidade de narrativa, né? Então, pensando na, na possibilidade de se contar uma história de uma mulher negra que veio sim para o Brasil como escravizada, mas que mesmo diante disso, ela tinha um sonho pela liberdade. Ela era uma mulher de garra, uma mulher forte, uma mulher destemida, uma mulher que foi atrás de seus objetivos, né? Então, mesmo diante do sofrimento e da tristeza e da desumanização da escravidão, do período da escravidão, ela tinha ali uma razão de viver. E essa personagem, né, ela também é uma mãe. Então, quando eu vi que ela teria esse filho, né, quando eu fui ler o roteiro e vi que existia essa criança, que existia a maternidade, também foi uma coisa que me atraiu muito na personagem. Eu não sou mãe, mas eu tenho muita empatia e eu acho que isso traz uma força e uma sensibilidade, um outro olhar para essa mulher que já era sabido no roteiro que era uma mulher forte, guerreira e tal. Então, é, essa mulher que é forte, guerreira e destemida e que vai para a luta, ela também tem o outro lado que é o coração, né? Que é o cuidar do filho, que é o afeto, que é a maternidade, enfim, que é tudo que a maternidade e a paternidade também, né? Que é tudo que envolve se ter um filho, né? Esses sentimentos bons, a bondade, o cuidado. Então, eram dois pontos de que não se conectavam, mas que ao mesmo tempo estavam conectados, né? Essa mulher pode ser brava na rua, mas ela também pode ser amorosa e afetuosa em outras circunstâncias. Isso, eu acho que é mais uma camada da personagem. Então, isso também me atraiu quando eu recebi o convite, né? Fui, de fato, confirmada para fazer a Marim. E, obviamente, o fato histórico, né? O fato histórico também foi uma Uhum. coisa que me atraiu muito, assim como eu fiz alguns outros filmes que são muito importantes para se contar a história do Brasil, tanto quanto Porongos. Eu fiz Malês, que vai estrear agora, dia 2 de outubro, que também é um filme histórico, um filme de época, que conta a história dos povos pretos africanos que foram trazidos enquanto escravizados para o Brasil e que eram da religião muçulmana. Então, Porongos também, né, tem esse fator histórico. Eu acho importante a gente agora, em 2025, contar ou recontar ou contar as mesmas histórias, só que a partir de outras óticas, né? Uhum. Porque parte da história a gente já sabe, que é a história contada pela figura branca na sociedade, que coloca os escravizados, ou que coloca os negros, ou que coloca os indígenas como nem como seres humanos, né? Então, a Uhum. história que a gente sabe, as histórias que estão nos livros didáticos, as histórias que a gente escuta, os filmes, as novelas, os conteúdos todos que a gente conhece sobre esses temas,
são sempre do ponto de vista do branco, né? Que aí, geralmente, e tendenciosamente, o branco acaba se saindo como um herói, e o povo, as minorias, não são nem consideradas, ou são consideradas como sub-raça, ou como de forma animalesca, né? Então, contar essas histórias, essa história que a gente conhece do Brasil, a gente já conhece. Mas e a história do Brasil que a gente não conhece, sabe? Eu acho que Uhum. Porongos, assim como Malês, que vai estrear agora, que são filmes atuais, eles nos dão uma outra perspectiva sobre sociedade, sobre a história do Brasil. E eu acho que é através 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 da educação, eu acho que através Uhum. da educação e fazer cinema é educar também, né? É arte, mas é uma arte que educa. Fazer um filme histórico é também uma forma de educar. Então a gente Uhum. já foi educado de um jeito, agora a gente precisa ser educado de outro, né? Olhar para a nossa história brasileira, porque não é a história dos negros, não é a história dos indígenas, não é a história dos brancos, é a história do povo brasileiro. Perfeito. Então, a gente olhar para a história do Brasil de outra forma, com outro olhar, com outro senso crítico, com outras percepções. Eu acho que o Porongos ele também vai dar a chance não, mas ele vai dar um espaço para a gente ver esses personagens negros num Uhum. outro lugar, né? Eles, obviamente, a história diz, eles eram escravizados e tal, e foram enganados, e isso a gente sabe. Mas, para além disso, eles eram pessoas. Adão Caetano era uma pessoa, Marinha é uma personagem ficcional, mas ali na história ela é uma pessoa, né? Como eu disse, Uhum. ela é uma mulher, ela é uma mãe, ela tem, enfim, ela tem todo um contexto, ela existe no contexto do filme. Então, o filme mostrar esses personagens negros humanizados, Uhum. de forma humanizada, de forma sensível, com os seus conflitos pessoais, com os seus amores, com suas dores, com os seus medos, né? Qualquer pessoa é assim, qualquer pessoa tem tudo. Então, o filme mostrar que também esses personagens africanos escravizados no Brasil também tinham as suas particularidades, também tinham seus medos, suas angústias, seus desejos, seus amores, suas expectativas, seus sonhos, né? Inclusive o sonho de liberdade, que é o que move que moveu todo esse movimento, né? Essa participação dos negros, o sonho pela liberdade, pela tão esperada e tão desejada liberdade. Tô falando sobre isso e eu vejo que isso é o papel do cinema também, né? A gente pode ver muito bem isso que tu tá falando, mas num outro fato histórico do Brasil, que foi o Ainda Estou Aqui, né? Que a gente já tinha Uhum. livro, mas que olha como foi necessário poder mostrar, né, as consequências da ditadura militar por meio do desaparecimento de pessoas, que era algo que a gente não estava mais abordando e que precisava, né, ser abordado. Então eu concordo muito com o que tu fala, tanto do Malês quanto do Porongos, que são filmes necessários para pegar esses fatos históricos e trazer para o debate. Então é fundamental mesmo isso que tu disse. Agora eu queria saber, Samira, como é que foi a preparação? Porque, como tu bem disse, é uma personagem bastante complexa e que vocês, conversando com o resto do elenco, com a equipe, vocês, os personagens de vocês estão em senzalas, estão, né, em quilombos. Como é que foi estar no set, se preparar para viver isso que, né, se viveu há tanto tempo atrás? Sim, né? Eu acho que o processo de preparação da personagem é das partes mais interessantes, mais gostosas, assim, de se viver, sabe? Porque a gente, de fato, mergulha num universo que, às vezes, é até surreal, assim, né? Como que você... Um dia eu tô aqui em casa, vivendo a minha vida, focada no meu trabalho, nas minhas coisas e tal, mas aí no dia seguinte eu vou para uma imersão criativa para abrir espaço em mim e dentro do que o trabalho pede, né, do que o roteiro pede, para começar a me aprofundar numa ideia ou em referências ou um trabalho corporal para que daqui a um tempo essa personagem que eu comecei a criar esteja pronta. Então, Uhum. esse processo de imersão, de fato, é uma imersão, sabe? Você tem que se abrir
se disponibilizar, né? Disponibilizar o seu corpo, sua voz, sua mente, suas ideias, suas emoções, para poder gerar a personagem e poder aí interpretar o texto, interpretar a história e tal. Eu moro em São Paulo, né? Cheguei em Porto Alegre para fazer a preparação de elenco. Uhum. E aí a gente tinha como preparadora a Tatiana Tiburcio, que é uma atriz, preparadora, diretora, maravilhosa, uma puta atriz incrível, assim, admiro demais. Então ela era a nossa preparadora de elenco. A gente chegava na sala de ensaio, fazíamos alguns exercícios que ela propunha de corpo, exercícios teatrais, né? Então era bastante físico, assim. A gente tinha uns exercícios, por exemplo, tinha um exercício que a gente fez bastante, que era um exercício de cada ator segurava duas cordas e aí a gente ficava em posição de ataque e aí horas o outro ator atacava, ora eu atacava. Então a gente ficava Uhum. revezando isso, porque era um exercício de concentração e de perceber como todos os personagens, pelo menos a minha personagem, a maioria dos personagens, tinham momentos de ação, tinham que estar sempre em estado de prontidão, sempre em estado de alerta. Então, esse exercício da corda era isso, esse jogo para a gente entender o movimento do outro, e também para entender como que o nosso corpo poderia encontrar formas, né, para o corpo da personagem. Então, nessa coisa do ataque, a gente se colocava em estado de alerta, de prontidão, observando qual ia ser o próximo passo do outro e tal, e ao mesmo tempo observando o nosso corpo. Por que que isso era importante? Não ia ter esse exercício em cena, mas quando a gente partisse para a cena, esse estado corporal de alerta era importante ele aparecer, né? A Uhum. gente ter esse estado de presença. Então, a preparação foi aula desde ler o texto, de interpretar o que estava escrito no texto, de trabalhar as emoções, de escrever, entender como seriam as emoções, como essa personagem falava, como essa personagem andava, qual era a motivação da personagem. Há exercícios teatrais, né, que são esses mais físicos, e teve uma das partes assim da preparação que eu mais amei, que foi fazer a aula de aprender a andar a cavalo. Eu nunca tinha feito aula de Bah. equitação. Uhum. Bah. Então, isso que quando eu falei no começo da fala, né, que a gente tem que se abrir e se disponibilizar para começar a pesquisar e encontrar e deixar a personagem acontecer, é desde você aprender a fazer aula de equitação, você aprender, em alguns casos, a falar outro idioma, aprender a fazer luta, né? Então, você tem que se preparar, se munir do máximo de coisas possíveis para você poder construir uma personagem com profundidade, né? Uhum. Então, a Naomi, ela era uma lanceira, cavaleira, então ela precisava andar a cavalo. Na primeira conversa com o Diego, o diretor, né, Uhum. aí com o Pablo, o produtor também, aí eles perguntaram, você anda a cavalo? Eu falei, não, não ando a cavalo. Mas você tem medo? Eu falei, não, eu não tenho medo também, não tenho, mas eu não tenho Uhum. contato nenhum com cavalo. Eu já fiz alguns trabalhos que tinha cavalo em cena ou no set, mas não, eu nunca montei, nunca subi no cavalo. Uhum. Mas tenho vontade de aprender, eu acho que vai ser uma coisa legal. É um desafio interessante. E aí eu cheguei no primeiro dia de trabalho, né, lá em Porto Alegre, e aí a primeira atividade já era uma aula de equitação. E aí quando eu cheguei assim, eu falei, nossa, que coisa, né? Realmente estou aqui. Então, já cheguei fazendo a coisa mais diferente, assim. E aí a gente eu fiz algumas aulas, aprendi a andar. Na primeira aula já subi no cavalo, é claro, o professor foi segurando do lado e tal, eu fui dando os primeiros passos, assim, igual uma criança, né, que vai aprendendo passo por passo até, enfim, se tornar responsável por si. E aí as aulas foram muito legais, foi um dos grandes aprendizados, um dos grandes presentes, assim, que essa etapa, né, de ensaio e gravação me deu nesse filme. Porque eu saí de lá completamente apaixonada por cavalos. A tela de bloqueio do meu celular é um cavalo, É um e cavalo. aí o meu YouTube só aparece vídeo de cavalo, e o meu Instagram, tudo é cavalo. E aprendi a encilhar cavalo,
Aí Meu agora tudo eu Deus. fico vendo vídeos de como encilhar, outras técnicas, outros meios. E aí vídeo de treinadora e vídeo de competição. E a minha vida virou cavalo, assim. Eu fiquei Ah, totalmente encantada, assim. Foi um presente muito bom que essa experiência do filme me trouxe, assim. E cada projeto, né, tem sua particularidade, cada uhum, projeto deixa alguma coisa. Sempre você está sempre trocando, então nessa de trocar você leva alguma coisa embora também. E para mim a coisa que eu trouxe, além de conhecer essa história do Porongos, foi aprender a andar a cavalo e essa paixão assim pela natureza, pelos bichos. hum, Então esse processo todo assim de preparação, os colegas também, os amigos, né, que eu fiz no Rio Grande do Sul, conhecer outra cultura, uma cultura uhum, que eu era tão distante, né? A cultura gaúcha que eu era tão distante que eu não tinha conhecimento nenhum, assim. Apesar de ter vários amigos e amigas que são do Rio Grande do Sul, mas eu não tinha relação, não me sentia de maneira nenhuma conectada, assim, uhum, morando em São Paulo. Então, também foi um presente, assim, poder conhecer um pouco da cultura gaúcha, poder comer muito churrasco, como o pessoal aí gosta de churrasco, né? Eu amei. gosta Eu bastante. amo, eu adorei. Foi uma das partes incríveis também. Mas as pessoas muito amáveis, pessoas muito gentis. Uhum, Obviamente, né? Eu fiquei muito inserida no contexto do filme, então uhum, não tive tanto contato com pessoas de fora do trabalho, mas as pessoas gaúchas que eu conheci no trabalho e que eu interagi, seja no hotel, seja no mercado, seja no restaurante, na farmácia, enfim, na rotina do dia a dia, foram muito gentis comigo, cordiais. Então eu me senti muito bem. Gostei muito da experiência e de ah, passar esse legal. tempo. Gostei muito também de conhecer Minas do Camaquã, que foi uma das cidades que a Hum, gente filmou. uhum, Que lugar maravilhoso! olha só. Maravilhoso, lindo, 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 absurdamente lindo, assim, uma paisagem única. Assim, como fala essa, Hum, uma paisagem assim a perder de vista, sabe? Você não via muito, aham, você conseguia ver o horizonte assim, uhum, até lá longe, assim, é muito lindo assim. E a gente filmava num lugar alto também por isso, né? A gente filmava nos lugares altos, então a gente conseguia ver o horizonte, era a coisa mais linda. A gente filmou também em Bagé, gostei muito também. uhum, uhum. Bagé, lindo, lindo, lugar lindo. Aceguá também. Ah, Ceguá. Oi, vocês trabalharam com um elenco maravilhoso. Eu agora, se pegar todo mundo, mas eu entrevistei também o Emílio, né? É uma Uhum. pessoa maravilhosa e tem grandes atores, assim, e deve ter sido realmente uma experiência ótima poder Foi, dividir o trabalho com essa galera. foi mesmo, foi uma experiência ótima. Ótimos atores, eu acho que o elenco foi Uhum, muito bem escolhido. Todos os atores e atrizes cabiam perfeitamente aos seus personagens, assim. uhum, E todo mundo muito talentoso, muito experiente. O clima mesmo no set, o uhum, clima nos momentos de encontro, de reunião, de ensaio, era muito amigável, assim, não teve uma situação ou não teve alguém que tenha sido, que tenha destoado, sabe, uhum, desse senso de parceria, assim, de parceria profissional e amigável. Todo mundo, todo mundo incrível, um elencão, só gente talentosa, só gente grande, gente que coube perfeitamente assim ao contexto do filme e aos personagens também. E era muito interessante, né? Como tinha alguns personagens, olha, o filme é histórico, então todos os personagens tinham uma importância muito grande, mas aí mesmo os personagens, era engraçado de ver os personagens que são supostamente os carrascos, né? Os uhum. personagens que estão ali para fazer o antagonismo, eles eram personagens que você vê a história e você fala assim, nossa, como pode? Mas aí acabava, o diretor dava o corta e a pessoa voltava a ser a pessoa, né? Tipo, você Aham. falava, nossa, que pessoa legal, assim, como você. E aí, vendo isso, como as pessoas, os atores eram legais, os atores e atrizes, e aí quando eles estavam em cena, eram assim.
desprezíveis, mas Cruéis. quando desligavam, você falava, como fica melhor ainda, que você fala, essa pessoa tão legal consegue fazer esse personagem que é tão questionável, sabe? E aí você vê Ai, que como demais. quando o ator, né, o ator, a atriz, enfim, acredita e faz seu trabalho com vontade, com talento, com técnica, com qualidade, que você não consegue nem associar a pessoa física à pessoa jurídica, porque a pessoa física é tão legal, mas a pessoa jurídica, o personagem, né, é tão diferente, assim. É legal de ver essas diferenças, de ver quando você faz um bom trabalho, que Uhum. quem está ali perto fala, gente, não é possível. Essa não é a mesma pessoa mesmo, né? O personagem é outra história. O personagem É. não é a pessoa, né? A pessoa é Não, tão não. boa, tão bom ator, que ele faz um personagem que a gente não consegue nem associar a pessoa ao personagem. Isso é muito bom. E eu acho isso incrível. Eu acho o trabalho do ator uma coisa incrível, porque vocês têm que viver essa outra vida. E às vezes é uma cena que dura 10 segundos para filmar, mas tu tem que incorporar o personagem. Eu acredito que isso deve ser uma coisa, por mais que tu tá acostumado, tu já tem uma carreira consolidada, isso deve ser difícil, né, Samira? Não deve ser uma coisa muito fácil, imagino. É, realmente, não é fácil, mas é isso, né? A gente precisa de técnica. Eu acho que Uhum, com técnica, com estudo, por isso que o ator tem que estar sempre estudando, né? Sempre uhum, estudando, sempre se cuidando, cuidando da saúde, cuidando da cabeça, cuidando do corpo, estar sempre preparado, né? Porque quando você vai trabalhar, fazer um filme, vamos fazer um filme, fazer o Porongos, por exemplo, né, que é o que a gente está uhum, falando. A minha personagem, por exemplo, ela era muito ativa, o corpo vivo, o corpo presente, ela é forte, ela tem a musculatura presente, então ela corre, ela anda a cavalo, ela é rápida. Então, tem toda uma preparação que vem antes, né? Que vem antes, uhum, inclusive, do filme, que vem de eu me uhum, manter me cuidar, me manter ativa, me manter saudável, me manter ativa fisicamente, né? Eu estar uhum. sempre, é, na medida do possível, com o meu corpo pronto para entrar em cena. E aí também tem a preparação, né? Tem toda a técnica, o estudo que a gente precisa manter constantemente para conseguir chegar em cena, chegar no set e fazer uma cena difícil e deixar a cena difícil lá no set. Acabou, desligou a Uhum, câmera, acabou. Se a personagem foi, por exemplo, abusada no roteiro, no filme, uhum. a gente tem que gravar essa cena, que não é fácil. Eu São cenas imagino. densas, né? Fica todo mundo tenso, fica todo mundo atento. Tipo, se você faz uma cena de abuso, por exemplo, que nesse período, né, no período da escravidão, infelizmente isso era uma coisa comum para as mulheres e para as mulheres negras. Uhum, Então, se a gente vai retratar a história, a gente também precisa tocar nessa parte, né? Também precisa tocar nesse assunto. Então, são cenas difíceis de fazer, uhum, mas para isso que existe a técnica, por isso que existe a equipe profissional, atenta, fazendo tudo com profissionalismo, para que quando o diretor dá o corta, acabou. Pronto, isso foi uhum, o personagem, foi eu emprestando o meu corpo para gravar essa cena, mas eu na vida não passei por eu, Samira, não passei por aquilo. Mas o meu trabalho de atriz me pede que eu reproduza, né, que eu atue encene essa cena. Então, tem cenas que são difíceis, sim, de fazer, imagino. mas para isso que a gente precisa estar preparada, para isso que a gente precisa Uhum, estudar, para isso que a gente precisa estar sempre se cuidando, fazendo terapia, cuidando da saúde, uhum. cuidando do corpo, né? Acabou a cena, acabou a cena. Esse é o meu trabalho. Na vida real, volta, acabou a cena, vamos jantar, vamos beber um vinho, vamos conversar, vamos dar risada, né? Não dá para Ah, que levar, não dá para carregar o sim. drama para fora do trabalho, tem que deixar lá. Uhum, Cada pessoa, né, cada ator lida de uma forma, assim, com uhum, essa. Tem uma forma de trabalhar, de lidar, né? Eu uhum, acho que, de modo, num geral, assim, é um senso de que você precisa fazer o trabalho, que você está lá na cena, às vezes fazendo uma cena difícil, mas acabou a cena, você tem que voltar ao normal, sua vida tem que seguir. Não sei uhum. se todo mundo
faz dessa forma, mas eu acho que é meio que uma coisa meio natural de se... Um jeito natural, assim, de se seguir trabalhando, porque senão você fica louco, né? Você imagina, vou fazer uma cena que é na senzala, que não é esse caso, que a minha personagem não tem, mas se eu tivesse uma cena na senzala, eu ia ficar presa lá. Não dá, Uhum. né? Então é importante mesmo cuidar, separar, né? Separar o Uhum. que é o trabalho do que é a vida. Perfeito. Um jornalista não fica o tempo todo escrevendo e entrevistando as pessoas, né? Tem os momentos de, ok, meu trabalho é esse, acabou o trabalho, fechou o computador, fechou o bloquinho de notas, desligou o microfone, desligou a câmera, vai viver, né? Então, eu acho que é uma coisa, acho que como qualquer trabalho, né? Eu acho que todo trabalho Perfeito. deveria ser assim. Enquanto você está no trabalho, você está no trabalho, acabou o trabalho, acabou o trabalho. Nem todo mundo tem enfim, ter essa oportunidade, essa possibilidade de desligar, né? Sim. Mas se você tem, é importante que faça. E num trabalho como o trabalho de atriz, que é muito emocional, né? Muito criativo, Uhum. que você de fato empresta o seu corpo para interpretar uma coisa que você não é, né? Ou que está às vezes muito distante do que você é, você precisa separar, porque senão qualquer pessoa enlouquece. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente está fazendo um filme, tem tanta gente no set de filmagem, tem tantos profissionais, sei lá, 100 pessoas, 80 pessoas, não sei nem quantas pessoas, mas é muita gente, mais de 100. E ali, né, você está ali, concentrada, fazendo a sua cena, mas aí tem a câmera. A câmera não é uma pessoa, a câmera é a fotógrafa, mais o foquista, mais a pessoa que segura a câmera, mais a pessoa que direciona a fotógrafa, mais a pessoa que limpa a lente, mais a pessoa que bate a claquete. Então, a câmera é uma equipe. Aí você está com a equipe de direção. A equipe de direção é o diretor, mais as primeiras assistentes de direção, mais o segundo assistente de direção, mais o terceiro, mais o quarto, enfim, é muita gente. E aí tem todas as equipes, a equipe de figurino, a equipe de caracterização, a equipe de platô, a equipe de arte. Enfim, é tanta gente em volta que você está fazendo a cena difícil, mas ao mesmo tempo você não está sozinha, você está com um monte de gente. Uhum. Então também é isso. Acabou, desligou, todo mundo. Você olha, você abre os olhos e você vê que está todo mundo ali, né? Você não está. A presença da equipe Uhum. também ajuda a sair do estado difícil quando você está fazendo uma cena difícil, né? Todo mundo está ali para te Ah, acolher se for necessário. Todo mundo está ali também trabalhando, fazendo o seu. Então, acho que não dá muito para ficar nessa maluquice de tipo, tô fazendo a cena difícil e ai, não consigo sair. uhum. Não, você tem que sair e ao mesmo tempo tá todo mundo ali, você já volta para a realidade rapidinho, sabe? Se fosse um problema de sair, rapidinho você ia conseguir Aham. voltar, porque é tanta coisa acontecendo em volta. Não é uma Ah, coisa que está lá no imagino. canto, sozinha, Isso. sofrendo, contemplando a vida, e aí, ai meu Deus, ai, cadê todo mundo? Não, você está ali dentro da sua cabeça, vivendo essa história, tendo que entregar a emoção do personagem, que a personagem precisa na hora, mas o diretor descorta, você volta e você está vendo, não, tá tudo aqui, tá tudo normal, entendeu? Ai, cara, é que eu sempre tive essa curiosidade, eu fico muito feliz que tu pode esclarecer isso, sabe? Porque eu sempre quis entender essa parte do ator também. Então, obrigado por esse Não, esclarecimento também, adorei. é muita gente o É tempo interessante. todo. A gente tem que brigar para ter um segundo de paz para conseguir concentrar, porque senão é todo mundo falando e mexendo e arrumando, todo mundo fazendo a sua função, né? Isso que é uma coisa Uhum. que eu acho linda no cinema, que é Hum. toda pessoa é importante, toda pessoa é de extrema Perfeito. importância, toda função é de extrema importância. Então, se uma equipe, sei lá, por exemplo, uma equipe de direção com 5 pessoas, é o diretor mais os 4 assistentes, se um dos assistentes não está ali no momento que precisa, já muda toda a forma de trabalho, de interação. Uhum. Se a Uhum. pessoa que serve o café da manhã, a equipe que serve o café da manhã, se atrasa meia hora, você já muda todo o cronograma de filmagem do dia todo. Nossa. Se a maquiadora que vai fazer a caracterização, vai fazer a cicatriz da personagem, não tá falta e não tem tempo de colocar outra pessoa,
já atrasa todo mundo. Uma pessoa que Uhum. falta, ou uma pessoa que não está, que não entrega, já muda, altera a ordem do dia inteiro, entendeu? Então, todo mundo é importante. A menina que vai preparar o café da manhã, a pessoa que vai trabalhar na organização dos banheiros, a pessoa que vai fazer a maquiagem, a assistente de direção, todo mundo. O ator, Uhum. a pessoa que vai calçar o sapato na hora da cena. Se não calça o sapato, não tem como rodar a cena. Ou se calça o sapato errado, o ator pode cair do cavalo. Se não amarra o negócio direito no cavalo, o negócio pode cair, o ator pode cair e se acidentar. Se não segura, se o cara do produtor dos animais não segura o cavalo ou não amarra o cavalo no momento que precisa, o cavalo pode disparar e aí não tem cavalo para cena. Uhum. Então você vê que todo mundo, cada pessoa é de extrema importância e tem um valor grande, sabe? Eu Perfeito. acho que isso é uma coisa linda, porque o cinema é uma engrenagem. Então, obviamente, existe uma hierarquia muito bem estabelecida. Uhum. Mas Uhum. hoje eu vejo que essa hierarquia ela funciona justamente para que tudo fique no lugar, para que todo mundo esteja no seu lugar, não é acima ou abaixo, mas é no seu lugar desenvolvendo a sua função. Porque se uma Uhum. pessoa não desenvolve a função dela, ela muda toda essa engrenagem que precisa acontecer, porque fazer cinema é caro, é trabalhoso, é sensível, Uhum. né? Então, isso é Perfeito. uma coisa muito bonita do trabalho, que ele é absolutamente coletivo, não tem fazer cinema com uma pessoa. Não dá, Uhum. fazer cinema não é só a atriz chegar em cena e ficar chorando, não. É todo mundo, todas as funções fazem o cinema ser cinema, fazem o cinema acontecer. Eu acho que é uma magia, Ah. sabe? Tanto que quando tem as Uhum. pré-folgas, né? Tipo, a gente trabalha, daí tem a folga e geralmente antes na pré, a gente vai pro set, filma tal, e à noite todo mundo se reúne no dia antes da folga. Vamos fazer um churrasco, que foi o que aconteceu muito em Uhum. Porongos. O churrasco vai ser aonde na pré-folga? Ah, vai ser no hotel tal, vai ser no hotel tal, vai ser na casa tal. E aí, todo mundo se reunia, ia lá para esse churrasco. Uhum. E ficava todo mundo junto, celebrando, descansando, aproveitando a folga, fazendo churrasco, vivendo e compartilhando outros momentos juntos, sabe? É muito bonito isso. Interessante. Muito interessante. Ô, querida, e deixa eu te perguntar. Agora vocês terminaram a primeira etapa e vão se preparar, na verdade, na expectativa que logo aconteça a segunda etapa em que vão ocorrer as cenas de batalha, a cena do massacre. Como é que tá a tua expectativa e tua preparação para essa próxima etapa? Bom, eu não vou estar nessa etapa. Hum, hum. A princípio eu não estarei nessa parte, mas os meninos estão bem apreensivos, assim, bem Uhum, apreensivos não, bem ansiosos, errei a palavra. Estão na uhum, expectativa de fazer, é muito legal fazer cena assim de ação, de aventura, sabe? Porque é muita gente, aí tem bastante figuração, geralmente, cavalo e efeitos, e corre para cá, ensaio de luta, ensaio corporal, eu acho o máximo você uhum, aprender como é, por exemplo, se você vai fazer uma cena que você dá um tiro em alguém, uhum, você tem que fazer um movimento específico, mas aí esse movimento tem que ser ensaiado junto com a câmera, porque não basta, como o tiro não vai acontecer de fato, é cenográfico, é efeito especial, a câmera precisa estar numa posição, o ator precisa estar numa posição específica, aí o técnico de efeito vai ensinar como que você vai atirar com a arma, e aí o outro técnico vai ensinar qual é o movimento que você tem que fazer para que esse tiro seja crível. É uma dança. E é muito uhum. legal isso, porque não é só você apontar a arma e dar o tiro. Não. Se você fizer isso, a câmera não vai pegar, não vai ficar fake, vai parecer que é de mentira. Então você tem que fazer um ensaio, uma coreografia, para parecer que aquele tiro é real. Ou mesmo as lutas, né? Você não vai bater. Se você tem que dar um tapa em alguém, você não vai dar um tapa na pessoa de verdade. Você vai Verdade. fazer que vai dar, faz um movimento e a pessoa faz um outro movimento e aí é Uhum, uma coreografia, né? A pessoa que bate é a pessoa que recebe. E a câmera, né? Para parecer a câmera bem posicionada, a pessoa que bate é a pessoa que recebe, e essa dança, para parecer que o tapa foi de verdade. Então, essas cenas assim de ação são muito legais, são muito legais. Exigem bastante fisicamente, dependendo da intensidade da cena. Eu imagino que vai ser bem intenso e bem real, né? Tudo uhum, que a gente filmou era em lugares lindos, mas assim, era em cima da montanha.
correndo no Pampa, tudo muito real e muito grandioso. Então eu acho que essas cenas de ação vão ser assim também. Mas eu Me a princípio parece. eu não estarei. Ah, que pena. Eu achei que tu ia vir para cá porque a gente está tentando. Estamos na torcida que a segunda etapa seja filmada aqui no Vale do Rio Pardo, que é a região de Santa Uhum. Cruz. E daí eu estava na torcida de a gente poder te ver em Ai, cena olha, nem me lá. fale. Mas vamos ficar na Esse expectativa. Esse filme foi uma grande um amor, assim, e as pessoas todas muito legais. Todo mundo ficou muito encantado. Eu fiquei encantado com as pessoas ficaram encantadas comigo. Eu recebo Uhum. mensagem até hoje. Ai, que saudade. Aí às vezes eu tô assim pensando, eu mando mensagem para alguém. Ai, que saudade do sul, que saudade de filmar. E a pessoa, ai, também, volta logo. Como você não vai estar na outra etapa? A gente vai ter que dar um jeito de você vir. Então, Olha só. entre equipe, a gente também tá assim, tipo, ai, como assim? Não é possível, a gente vai ter que dar um jeito, a gente vai ter que Vamos inventar dar um alguma jeito. coisa. A gente vamos aqui, vamos deixar a nossa campanha para você voltar, a gente vai dar um jeito. Bom, acho que quando a gente vai, acaba um projeto, né? Qualquer Uhum, projeto, que você sai com essa sensação assim de que foi legal, de que foi bem feito, que você sai com boas memórias, boas lembranças, isso que é bom, né? Porque você sabe que uhum. essas portas vão estar sempre abertas. Assim como na aula de equitação, a última aula de equitação foi uma emoção. Quando eu vi, aí a produtora de elenco, a Thalita, falou: Então, gente, essa é a nossa última aula. Daí eu, a última aula, comecei a chorar. Aí eu olhei para o lado, meu professor, e o professor, assim, um gauchão, assim, duro, bruto não, ele é super delicado, gentil, sensível, mas um cara firme, assim, sabe, posturado. Aí ele já com o olho vermelho, aí ele, assim eu vou chorar também. Aí eu olhei para outro lado, o Emílio chorando. Aí eu olhei a produtora, todo mundo chorando, um chororô, assim. E aí a gente ficou, nossa, gente, que emocionante, que bonito, né? Porque como a arte, como a natureza, como o cavalo, como os bichos, né? A sensibilidade, quando você vai fazer um encontro com respeito, com carinho, com dedicação, com verdade, sendo gentil, isso só tende a unir as pessoas, né? Uhum. Independente da região, independente da etnia, independente do posicionamento político, independente das crenças, independente da religião. Quando você vai com respeito, né, quando você trata o outro com respeito, com civilidade, com Uhum. afeto, essa energia amorosa, ela vai reverberando, né, no lugar. Então, depois Perfeito. da aula, nunca que eu pensei na minha vida que eu ia fazer aula de equitação e que quando chegasse a última aula, eu e todo mundo ia estar num chororó danado, porque era a última aula, entendeu? Mas Não, foi isso já assim, então mostra. o filme deixou esse sentimento. Ele não acabou, né? Tem ainda a segunda etapa, mas para mim, que a Sim. princípio já encerrei a minha Gente, eu- participação, eu encerrei com esse sentimento, assim, de que foi bom, sabe? De Uhum. gratidão, e se eu pudesse, eu voltaria com certeza lá para fazer mais, para filmar mais, ou para encontrar essas pessoas, como eu já fiz aqui, voltei para São Paulo e já encontrei gente do Uhum. filme, já foi tomar um Ah, vinho, já fomos para bater papo, fomos para festa. Então, é, acabar um ciclo, um trabalho, ou uma etapa do trabalho com esse sentimento é muito bom, né? Eu acho que o Porongos, ah, acima de tudo, esse sentimento que vai reverberar, sabe? aham. É a história que precisa ser contada por essa ótica, é a história que humaniza os personagens negros, é a história do Brasil, mas acima de tudo não, mas paralelamente, essa história ela foi contada com amor, ela foi contada Uhum. com afeto, com respeito, com carinho, com admiração, com talento. Então, isso dá para sentir essa energia e esse afeto, sabe? Eu espero que quando as pessoas Ah, que assistirem, maravilhoso. que isso seja perceptível. Uhum. Ah, mas olha, só de te ouvir, eu não tenho dúvida que vai ser épico, vai ser humano, vai ser tudo isso num filme só, sabe? Mas assim, ó, Samira, se tu não volta para a segunda etapa, pelo menos que tu venha para fazer outras produções aqui, porque eu vou querer a gente conversar pessoalmente. E assim, ó, Com certeza. aqui em Santa Cruz a gente tem um polo audiovisual, tem Film Commission que está trazendo filmes, a gente está produzindo mais filmes, daqui a pouco tu vem filmar aqui também. Olha que maravilha. Eu quero, hein? Já bota meu É, nome na roda aí, vamos trabalhar, vamos fazer isso acontecer. coloca meu Tem nome na festival. roda. Eu vou, eu Hum, quero muito, eu quero muito. Eu estava conversando outro dia, eu fui essa semana participar assistir um
fugiu a palavra, como chama isso? Um fórum Hum. de atuação, se Uhum. chama Contraplano. Então, são várias mesas debatendo questões voltadas para atuação, né? Tinha mesa, por exemplo, ator, autor, mesa de preparação de elenco, mesa de casting. Então, várias mesas voltadas para os interesses dos atores e das atrizes. E a gente estava falando, eu estava comentando que às vezes a gente fica muito no cinema, pensando que fazer cinema é estar em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Mas Uhum. que quando a gente vai para outros lugares, para outros estados, para outras regiões, é o mesmo fazer cinema, só que com de outra forma. Por exemplo, nesse filme, eu sinto que foi um filme muito tranquilo, muito afetuoso. A Uhum. forma de lidar, de tratar, era super profissional, tanto quanto é em São Paulo, no Rio, em Recife, em qualquer lugar. Mas tem um jeito que é daí, que é essa Olha coisa só. de vamos fazer, vamos, tá bom, acabou na nossa folga, vamos fazer um churrasco todo mundo? Vamos fazer um churrasco todo mundo. É uma coisa mais próxima, sabe? Às vezes Uhum. a gente, trabalhando aqui em São Paulo, tem uma coisa do fazer cinema que é tipo, eu sou um cineasta, é quase como se fosse uma persona, um ego de, Uhum. ah, e aí, Uhum. cada lugar, isso é uma característica daqui. Não acho que é Uhum. ruim, que é Uhum. errado nem nada, mas Não, cada não. lugar tem o seu jeito, tem a sua característica, né? Então, quanto mais a gente pode expandir, quanto mais a gente vai trabalhar em outros lugares, o Brasil é muito grande. Eu acho que mais isso acrescenta para uma construção profissional, né? Para se sentir parte do todo. Então, sim, quero fazer cinema aí, mais Ó. projetos, mais coisas. Eu acho que é muito importante ter essa diversidade de cultura, de jeitos, Uhum. de formatos, né? Eu achei muito legal. Eu já tinha feito filmes em Salvador, já tinha na Bahia, né, em Uhum. algumas cidades, já tinha Uhum. feito no Rio, já tinha feito aqui em São Paulo, já fiz ah, em Minas. Não, Minas não. Enfim, em Uhum. diferentes Uhum. lugares, e cada lugar tem Aham. sua característica, assim. E são todas legais, todas interessantes, mas você vê como cada lugar é diferente, né? Tipo, lá na Bahia é tudo mais quente, é tudo mais para fora, é tudo mais como é o baiano, né? Como é o povo baiano. Aham. Aqui em São Paulo as pessoas são mais fechadas, são mais reservadas. No Rio é Uhum. tudo um pouco mais solto. Ah, tá bom. Ah, já vou. Ah, pega ali. É a característica do lugar. Aí é mais afetuoso, eu achei mais afetuoso, mais próximo, mais tranquilo. Então, cada lugar tem suas características, assim, né? Do povo que reflete Ó. no trabalho também. Então, ó, tô na torcida já, tá? Tô na torcida. Vai rolar, vai rolar. Querida, Vai, sim. muito obrigado. As portas estão abertas, né? As Oh, portas com do certeza. querer estão abertas. Então, ó, já vamos juntar, vamos fazer isso acontecer. Mas, Samira, foi um prazer te conhecer. Nossa, eu já estava empolgado com o filme, mas conversando contigo, eu fiquei ainda mais empolgado e não vejo a hora de poder te ver na tela grande. Então, torcer que Uhum. esse filme termine o quanto antes para poder acabar com essa minha ânsia e assistir logo É. ele. Eu também tô, eu não vi nada. Você acredita que eu não vi nada? Não vi imagem Nada? nenhuma. Porque eu filmava, mas eu não ia lá pedir para ver no vídeo assiste. Claro, Eu não claro. sei, eu não tenho ideia. Eu vi uma foto ou outra, mas eu não vi nada assim do que a gente Ah, gravou. Tô na expectativa também. então, ó, vamos matar logo essa curiosidade. E, por favor, Diego, libera alguma coisa, porque eu tô É, muito curioso para assistir. libera um trailer, pelo amor de Deus. Exatamente, exatamente. Mas é isso, querida. Tá Muito bom. obrigado mesmo. Um prazer Obrigada. mesmo. E, por favor, vamos manter contato. Quando tiver algum Sim. outro trabalho seu, conta com a gente aí para divulgar. Ai, que maravilha. Muito obrigada. Foi Bom, ótimo, eu que adorei nosso agradeço. papo. Nossa, foi uma aula. Foi uma aula. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Poder matar essas curiosidades aí com uma atriz não é sempre que a gente tem essa oportunidade, né? É. Ainda Tá mais certo. quando o trabalho está tão recente, né? Que as memórias ainda estão muito Nossa, frescas. exato. É Às que vezes, dá pra quando você ver tua vai falar de um empolgação. trabalho que já foi há muito tempo, quando você vai falar de um trabalho que já foi há muito tempo, é difícil, porque você tem que ficar recapitulando as coisas. Mas como a gente estava filmando até outro dia, daí as memórias ainda estão super frescas. E tu vê a tua empolgação, sabe? Isso me emociona, Uhum. me deixa ainda mais emocionado e empolgado. Que legal. Então tá, Tô feliz. querida. Um abraço então.
Beijão, bom final Tchau, de beijo, semana. prazer. Tchau, o prazer foi meu. Maravilhoso.